Salve, salve minha família, vídeo novo aí no canal, vídeo do Samuel Bão. O TikTok está controlando a internet, vídeo novo no canal dele aí. Novamente vou falar que o vídeo dele vai estar na descrição, o link, então clica lá após acabar isso aqui, assiste lá, deixa o like, se inscreve no canal dele. Eu com certeza já deixei meu like, me inscrevi já faz tempo no canal dele. E vamos ver aí, rapaziada, vídeo novo. Mano, desculpa estar sem camisa, tá muito calor aqui em São Paulo, velho, tá calor demais. Eu tava com o ventilador ligado, mas se eu ficar com o ventilador ligado, eu ia ficar com esse barulho aqui, ó. Aí eu deixei desligado, fechou, rapaziada? Vamos embora, vamos ver o que ele tem a dizer pra nós com esses minis webs documentários. O vídeo dele é muito bom. Olha, uma mãe britânica que perdeu o filho de 14 anos depois de um desafio no TikTok está liderando uma ação judicial inédita contra a plataforma. A gente segue nesse assunto. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, os desafios de rede social terminaram com pelo menos 19 mortes de crianças e adolescentes nos últimos anos. Os casos foram parar na justiça. As famílias acusam o TikTok de usar algoritmos para viciar os jovens com conteúdo perigoso. Acho que vai ter surgimento de muita gente com problemas psicológicos mesmo. Eu acho que vai começar as pessoas a terem muito problema psicológico e muito mais jovem, cara. Do Instituto Alana, que defende os direitos das crianças, o Foguinho e outros recursos do aplicativo funcionam como Acredito que ele colocou esse efeito aqui por causa de direito autoral, né? De esse tipo de coisa. gatilhos de vício para menores de idade. A ONG encaminhou uma representação ao Ministério Público Federal pedindo uma investigação do recurso e da própria plataforma. What's one invention that's made us worse, not better? What's one adventure that's made us worse? Invention. Maybe short form video. Seems to be running people's brains. I decided to Pior que é verdade, né, mano? Faz muito sentido. Existe duas fases da internet, né? A antes dos vídeos curtos e pós-vídeo curto. Ou sendo especificamente antes de 2020 e depois de 2020. Vocês me entendem muito bem o que aconteceu em 2020. Não vou falar porque senão o YouTube já reduziu o alcance dos vídeos. Enfim, vocês entenderam. Mas mudou muito a internet nisso. Delete my depois disso. Instagram because I just felt like I was so addicted to this kind of false version of my life that it was just taking over. Esse é o moleque que fez o Homem-Aranha, né? Eu não sei, não lembro muito bem o nome dele, mas eu sei que ele fez o Because I Homem-Aranha. just felt like I was so addicted to this kind of false version of my life that it was just taking over. I would be on set working, I'd come and sit in my chair and just scroll, and it was becoming a problem. I was just obsessed with it, and I was obsessed to find out what people were saying and what they thought about me. Você com certeza conhece essas duas pessoas. Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, CEO da Tesla e proprietário do X, antigo Twitter, e Tom Holland, que é amplamente conhecido por interpretar o Cabeça de Teia nos cinemas. Agora, o que você acabou de descobrir é que os dois compartilham uma coisa em comum com nós, meros mortais. E, infelizmente, não é o valor da conta bancária. Eles revelaram que sofreram impactos psicológicos por consumirem redes sociais, e em especial os vídeos curtos. Isso mostra que ninguém tá imune a esse tipo de problema, nem mesmo um dos homens mais ricos e poderosos do planeta e o Homem-Aranha. Eu tenho certeza que em algum momento você já recebeu um vídeo com essa logo, ou talvez até tenha o TikTok instalado no seu celular. Esse aplicativo se tornou uma febre mundial. Em minha defesa, graças a Deus, eu nunca usei o TikTok, mano. Graças a Deus, já baixei pra fazer aqueles negócios de compartilhe com seu amigo e ganhe tanto dinheiro aí. Eu fiz isso pra ajudar os meus colegas aí, mas eu nunca me preocupei em investir, não. Eu uso mais o Instagram mesmo. O E hoje Facebook também não usava, eu só uso mais pra o Marketplace mesmo. tipo, Não faz muita diferença não, mano. Graças a Deus, não sinto falta nem tenho interesse em usar TikTok. mais de 90 milhões de usuários Não tem como sentir falta de uma coisa que você não usou, né? Então, ativos só no Brasil. Isso é o equivalente a encher mais de 1000 maracanãs e corresponde a 40% da população brasileira. Bem bizarro. Mas sabia que esse sucesso todo não foi por acaso? Na verdade, ele foi planejado há mais de 10 anos atrás. Depois de muito estudo por parte de profissionais da engenharia de software, junto de um alto investimento financeiro, esse formato de vídeos curtos se tornou absoluto no mundo atual, fazendo até mesmo o YouTube, que era uma plataforma de vídeos longos, ceder. você está bem, Samuel Bão? Você está com semblante cansado? Você está com uma barba grande, crescendo? Você costuma manter sua barba ralinha, né? Bem feitinha, com um olhar mais energético? Você está aparentemente cansado, você está bem? Nova fórmula. E bom, em um mundo tão conectado e rápido, é natural que você queira um conteúdo que entrega o máximo de valor possível no menor tempo. Até porque não faz sentido assistir a um vídeo de 10 minutos sobre, sei lá, como fritar um ovo se você pode assistir um TikTok que te ensina isso em menos de 60 segundos. Ou seja, o que eu quero dizer é que hoje você consegue informação de qualidade, e às vezes nem tanto, muito rápido. Porém, o problema é que esse formato é horrível pro seu cérebro. Toda essa forma de consumir conteúdo afeta diretamente a nossa saúde mental e ainda controla o nosso comportamento. E vai por mim, isso é só a ponta do iceberg. E o TikTok
Eu vou chutar aqui uma coisa que provavelmente ele vai falar. Eu nunca assisti, não assisti esse vídeo ainda que acabou de lançar, eu tô assistindo junto com vocês. Mas ele vai dizer que os vídeos curtos, eles fazem mal psicológico, gerando ansiedade e também a falta de concentração ou coisa assim do tipo. Por quê? Porque você tá viciado tanto em vídeo rápido, mano, que você não consegue assistir um vídeo grande. E... qual que é a outra coisa que eu falei? A falta de concentração, né? A falta de concentração, porque toda hora você tá mudando, toda hora o tipo de conteúdo, então você não consegue concentrar, tipo, igual um vídeo desse aqui de 20 minutos praticamente, tá ligado? TikTok é muito pior do que você imagina. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o aplicativo... Eu falando falta de concentração e eu esquecendo que eu ia falar na própria frase em menos de 30 segundos, vai entender, né? Aplicativos fracassados serviram de protótipos para dar origem a uma das maiores redes sociais do mundo. Hoje você vai entender a história do TikTok antes e depois dele surgir, como ele fez para dominar o mundo em pouquíssimos anos e todos os problemas que isso causa, como manipulação de dados, incentivo a vícios e até mesmo exposição de menores de idade. E se você é uma pessoa que costuma passar horas escolando vídeos curtos, eu sinto muito, mas a sua capacidade de atenção tá muito prejudicada e provavelmente o seu cérebro tá com sérios danos. Já já eu vou te provar tudo isso. A única forma de se livrar desses problemas é sentando num lugar bem confortável, pegando um cafezinho e dando like no vídeo. Pesquisas apontam que se inscrever no meu canal te deixa mais inteligente. Eu não duvidaria. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo... Assim como essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial listou as 26 habilidades mais importantes que vão aumentar a demanda em até 4 anos, ou seja, 2030. A inteligência artificial, aliada a redes e alfabetização tecnológica, lideram o ranking. Sabe o que isso significa? Cada vez mais vão surgir vagas pagando salários altíssimos para pessoas que trabalham com isso, como programadores e desenvolvedores. O problema é que 4 anos é um prazo muito curto para você estudar pela faculdade ou meios formais. As empresas precisam de novos talentos urgentemente. Tô sentindo que vai vir um AD, mano. Eu conheço lábia de marqueteiro, mano. Eu sinto que vai vir um AD. E segundo a revista Exame, mais de 75% delas já estão incorporando a IA, com salários de até 20 mil reais. Os próprios algoritmos e toda a estrutura bilionária das redes sociais, que eu vou te mostrar nesse vídeo, são criados por programadores que entendem de inteligência artificial. É por esse motivo que a Hashtag tá patrocinando o vídeo de hoje, uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina. A partir do dia 17 de março vai rolar a Semana do Consumidor, uma verdadeira Black Friday em pleno primeiro semestre do ano. Isso aqui, rapaziada, que ele faz é um sistema que ele faz de marketing para não, tipo assim, por exemplo, eu tô falando de carro. Aí eu vou do lado falando assim, esse Opala é bonito, tal, mas eu vou dar uma pausa aqui rapidinho para fazer propaganda para tal pessoa, né? Compre tal marca, isso e aquilo. Ou é melhor ele, durante já, tipo assim, esse Opala aqui é da hora, porque essa cor aqui, ela é muito bonita, muito desenvolvida, então uma empresa que fabrica essa cor é tal, é bem diferente, tá ligado? Você consegue prender a pessoa nisso, tá ligado? Isso é tudo como é que é. Não é copying que fala, tem uma palavra certa pra falar, mas isso é um marketing. O único valor, você vai ter acesso aos cursos mais famosos deles, como inteligência artificial, agentes de IA, Excel, Python, análise de dados e muito mais. Sem nenhum pré-requisito, tudo do básico ao avançado, para você se tornar um destaque em qualquer empresa. Nessa semana, todos os cursos vão estar com mais de 50% de desconto. Então clica no primeiro link da descrição ou escaneia o QR Code na tela para ser avisado assim que a oferta for liberada. É a sua chance de sair na frente de quem não vai se atualizar. Valeu, hashtag, e agora sim, bora pro vídeo. Pra gente entender o surgimento do TikTok e por que ele funciona tanto, primeiro vamos voltar um pouquinho no tempo e ver quem são os seus pais. Porque caso você não saiba, o TikTok não foi a primeira plataforma a apostar nesse formato de vídeos curtos verticais. Em 2013, foi lançado um aplicativo chamado Vine, que tinha uma premissa bem simples. O usuário poderia postar qualquer vídeo vertical com no máximo 6 segundos. O objetivo era gerar o oposto do que o YouTube fazia na época, que são vídeos longos na horizontal. A ideia foi tão promissora que o Twitter comprou esse aplicativo por 30 milhões de dólares, que na época valiam bem mais do que hoje. A Vine já tinha conquistado milhões de usuários rapidamente. Um ano após o lançamento, eles contavam com mais de 200 milhões de pessoas ativas todo mês. E os vídeos não eram nem um pouco complexos, era só uns memes aleatórios e engraçados. Muitos criadores de conteúdo, inclusive, migraram pra lá na tentativa de conseguir mais público. Porém, o que mais se destacou foi um garoto até então desconhecido. Ele postava vídeos de 6 segundos cantando e tocando seu violão. E você provavelmente já conhece, se chama Shawn Mendes. Já ouviu falar? Graças ao Vine, os usuários poderiam facilmente conhecer novos talentos e conteúdos. E assim, a plataforma foi um sucesso absoluto, se
tornando inesquecível e gerando bastante retorno. Ou, pelo menos é o que eles queriam. No dia 27 de outubro de 2016, o Twitter comunicou que ela seria desligada. E o motivo? Corte de gastos. Por incrível que pareça, apesar da Vine ser um sucesso em números e conseguir atrair tanto usuários como criadores, ela não era boa em gerar lucro. Porque o maior faturamento das redes sociais vem de publicidade. Ou seja, as marcas pagam para as plataformas rodarem anúncios em algum lugar da telinha. É assim que acontece aqui no YouTube, por exemplo, quando antes de começar um vídeo ou durante ele você vê alguma marca ou anúncio de serviço. Mesmo que você não clique, a plataforma já recebeu uma boa grana só para mostrar. O grande problema foi que a Vine não conseguia atrair anunciantes, porque os vídeos de 6 segundos não deixavam muito tempo sobrando para passar o anúncio. Além disso, os próprios criadores de conteúdo nem recebiam dinheiro pelos vídeos. Eles postavam apenas por diversão e como forma de divulgar a própria arte. Para piorar, foi nessa época que o Snapchat e o Instagram... Nossa, que pegou a época do Snapchat, hein? Nossa, ele sumiu do nada esse aplicativo, mas uma época atrás era muito começaram a crescer. E justamente em 2016 surgiram os Stories, revolucionando a forma como as pessoas compartilhavam suas vidas. Por conta de todos esses fatores, a Vine quebrou e foi cancelada pelo Twitter. Mas eles conseguiram provar uma coisa pro mundo inteiro. As pessoas gostam de conteúdo rápido e hiperestimulante. No fim do dia, quando você chega do trabalho, só quer assistir um vídeo sobre futebol, videogame ou a treta do momento. Ninguém tá muito interessado em ler um livro denso, sabe? A Vine entendia isso, só falhou na execução do negócio. Só que essa ideia não estava perdida. Em 2014, enquanto a gente estava chorando pelo 7-1 da Alemanha, do outro lado do mundo nascia um outro aplicativo chamado Musical.ly, o segundo pai do TikTok, vamos dizer assim. A ideia inicial dos desenvolvedores era criar um espaço onde os alunos pudessem compartilhar vídeos educativos sobre matemática, filosofia e outras matérias da escola. Só que, mais uma vez, o projeto fracassou, porque os jovens não estavam interessados em um aplicativo para estudar. Passar horas aprendendo Bhaskara ou genética era fora de cogitação. É bem melhor assistir um vídeo sobre os lances mais inacreditáveis do futebol. Mas, antes do Musical.ly e de Vasco igual ao Vine, os desenvolvedores optaram por mudar a proposta. O aplicativo passou a permitir que os usuários dublassem músicas e áudios famosos, e dessa forma, só mudando uma chavinha, ele atraiu milhões de jovens sedentos para participarem das novas trends. E tinha de tudo, desde pessoas fazendo dança, dublando cena e até mesmo os furries. Pois é, nem aqui a gente escapa deles. Só que, apesar do sucesso, o Musical.ly teve os mesmos problemas que o Vine. Ele não gerava lucro porque não conseguia atrair anunciante. Porém, uma coisa já havia mudado. O tempo de vídeo agora era de 15 segundos, superando os míseros 6 anteriores. E assim, nós finalmente chegamos em 2018. Isso aconteceu com o WhatsApp também, né? Com o tempo de status do WhatsApp. Antigamente eu lembro que acho que, se eu não me engano, era 10 segundos, aí depois ele passou para 15. Aí passou com a opção de para 45, agora já tá em 1 minuto. Agora você pode postar áudio também no WhatsApp, você pode postar links, documentos, figurinhas, um monte de coisa. Ou seja, tá tudo, tipo assim, foi evoluindo com o tempo, né? Eu acredito o ano que tudo mudou. Uma empresa chinesa chamada ByteDance comprou o Musical.ly por quase $1 bilhão. Pois é, a China não tava pra brincadeira. E eles investiram pesado pra identificar as preferências dos usuários e entender como deixar todo mundo preso na plataforma pelo máximo de tempo possível, sem que percebessem o tempo desperdiçado com conteúdos inúteis. Depois de muitos testes e atualizações, finalmente nasceu o aplicativo que transformou a forma como a gente consome conteúdo. A grande sacada foi aumentar o tempo dos vídeos pra 60 segundos. Pouco tempo depois do aplicativo ser lançado. E hoje, inclusive, eu acho que é bem mais. Dessa forma, os usuários poderiam criar vídeos mais longos, o que possibilita maior liberdade artística, ao mesmo tempo que sobra espaço para os anunciantes rodarem anúncios. E no fim, deu tudo certo. Em 2021, o TikTok já contava com mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês, e só como base de comparação, o YouTube demorou quase 10 anos para conseguir isso. O grande problema é que o TikTok não tá e nunca esteve preocupado com a qualidade do conteúdo. O importante é só entregar ele da maneira mais rápida possível. Por conta disso, geralmente quem cria conteúdo pra lá não tá muito focado em produzir grandes roteiros ou com muita edição. O foco é só conseguir uma... Não, tanto é que minha ex-mulher, ela assistia filme pelo TikTok, tá ligado? Tipo, parte 1, Velozes e Furiosos, parte 2, Velozes e Furiosos, e tipo, a continuação até acabar o filme, tá ligado? Máximo de número possível, com like, seguidor e visualizações. E aqui começam os prejuízos da plataforma na nossa saúde mental, porque ao invés dos influencers ficarem felizes em produzir algo de qualidade, só o que importa é ter milhões de views. Então criar conteúdo hoje se resume a fazer só o que dá curtida, ou melhor, o que mexe com o nosso cérebro. É por isso que vídeos hipersexualizados, eróticos ou até gore mesmo, tipo acidente de trânsito e tribunal do crime, são muito virais por lá. Eles acabam com a nossa saúde, mas é difícil deixar
deixar de assistir. Aqui no Brasil, eu acho que isso não ficou tão conhecido, mas existe até uma série de brain rot chamada Skibidi Toilet, que lá na gringa ficou bem famosa. Basicamente é uma série animada que não possui nenhuma lógica ou sentido. É uma animação que só mostra umas cabeças humanas em contextos aleatórios e uma música que é cantada pelo personagem. Você consegue entender alguma coisa disso? Pois é, mas eles ainda são a ponta do iceberg. Outras trends passaram ainda mais do limite. Em 2020 surgiu o Benadryl Challenge, que consistia em tomar doses excessivas do anti-histanímico Benadryl para induzir alucinações. Depois, bastava filmar os resultados, postar no TikTok e esperar as views. Não é de se achar estranho que isso gerou muita polêmica entre os pais, principalmente porque a gente estava num período de pandemia, onde a preocupação com os filhos era maior. A parte pior dessa história é que foram confirmadas vítimas fatais desse desafio, o que é bem triste, mas a pior parte ainda ia chegar. Isso é igual aquela época da trend que tinha do carro lá, que você parava o carro, aí você descia do carro e o carro continuava andando e você andava do lado descendo do carro. Tipo assim, você tava com o carro, você parava ele, deixava ele no neutro, ele ia descendo, andando sozinho, e você ia do lado com a porta aberta, dançando, depois você entrava no carro e ia continuava. Era a mesma coisa. O que tinha de acidente acontecendo com essa trend aí, tinha de monte, tá ligado? Porque o TikTok tá se tornando a principal plataforma de pesquisa. Ou seja, vinha as tendências lá de fora, tipo, o padrão, até as dancinhas, mano, né? Tinha as coreografias específicas, tinha as coreografias lançamento, as menininhas e os moleques também ia fazendo essas coreografias e assim, virando trend, né? Virando tendência, e as pessoas iam imitando e ia ganhando fama por causa daquela coreografia específica da população. Tá, as pessoas estão deixando de usar o Google ou outros mecanismos mais confiáveis para procurar no TikTok sobre diversos assuntos, como filosofia, ciência e principalmente política. E aqui nasce um outro problema gigantesco. Se o próprio aplicativo não se importa com a qualidade da informação e os influencers estão mais engajados com o alcance, é mais importante falar algo absurdo do que verdadeiro. Nisso surgem fake news, ataques de direita, esquerda, vice-versa e conteúdo sensacionalista. Imagina só o que vai acontecer nas eleições desse ano, em 2026. Com certeza não vai ser bom. E é óbvio que existem vários perfis bons, mas eles representam a minoria. Dessa forma, em última instância, o TikTok alimenta um desejo por validação através de likes e seguidores, ao mesmo tempo que induz os usuários a produzir comportamentos arriscados que muitas vezes nem poderiam passar pelas diretrizes da plataforma. E ele assume um papel predominante na sociedade ao se tornar um dos principais veículos de informação e entretenimento das pessoas. Mas afinal, quais são os prejuízos para o cérebro? Bom, o principal é a falta de concentração. Por conta do consumo incessante de vídeos curtos, a nossa capacidade Aí eu chutei, tá vendo? Mas acertei. de focar nas coisas está diminuindo. Alguns estudos, inclusive, dizem que é menor que um peixe. Isso acontece porque toda vez que a gente busca essa recompensa rápida através de vídeo curto, nosso cérebro começa a se acostumar com isso. É como se nós estivéssemos condicionando ele a sempre buscar dopamina rápida e sem nenhum esforço. Então o livro não é mais atrativo, a academia é muito desgastante e até os próprios relacionamentos sofrem com isso. Porque você não precisa mais estar com alguém se pode acompanhar vários influencers perfeitos. E isso é muito perigoso, cara, porque as pessoas estão perdendo a noção da realidade e preferindo viver cada vez mais na internet. E nem precisa mentir, eu sei que você assiste vídeo curto quando tá almoçando, quando tá no banheiro, na fila do banco. Todo mundo já fez isso, até eu também. A grande Vídeo curto não, mas às vezes quando tô almoçando eu coloco um videozinho do YouTube, tá ligado? Alguma coisinha assim, que eu sei que é prejudicial, às vezes eu tô lavando a louça, eu coloco também, já falei pra vocês nos vídeos anteriores. Mas eu tô tentando cortar isso, mano. A questão é que essa escrolada rápida, às vezes parece um hábito de distração, mas isso tá fazendo mal ao seu próprio rápida cérebro. prejudica a nossa memória de curto prazo, que é a capacidade de guardar informações recentes, como onde você deixou as chaves de casa ou o que ia fazer quando pegou o celular. E agora, pra finalizar o vídeo, eu te faço uma pergunta. Se a gente tá perdendo a capacidade de lembrar informações tão básicas, como vamos ser capazes de estudar coisas difíceis, como matemática, física, filosofia? Simplesmente não vamos. E ainda seremos diagnosticados com TDAH, por exemplo. O resultado piora ainda mais quando vários artigos científicos apontam pro mesmo desfecho. Consumir redes sociais aumenta a probabilidade de você sentir ansiedade ou depressão. E cá entre nós, quando você olha pra geração Z, dá pra perceber o impacto que as redes têm na vida deles. O jovem é alguém que tá buscando construir essa própria identidade. E nada melhor do que fazer isso no lugar certo. Mas é verdade, mano. Isso gera muito debate, muito questionamento e muita coisa pra se falar, né? Por exemplo, gera ansiedade e depressão para jovens, né, através da internet. Porque as pessoas têm muito hábito de se comparar com outras, né? Então, tipo assim, às vezes uma pessoa de 18 anos vê um influencer de 18 anos que já comprou um Porsche, já comprou uma casa, já comprou isso e aquilo, já foi para outro país, e a pessoa às vezes se olha e ela tá trabalhando, no trampo na escala 6x1, ganhando um salário mínimo, às vezes não consegue nem, tipo assim, pagar as próprias contas direito, às vezes não consegue nem pagar o aluguel, sobrar dinheiro pra ele fazer as coisinhas dele, e tipo, ele fala, pô, mano, com 18 anos eu tenho um moleque que tá, tipo, andando de Porsche, com um carro, morando em Alphaville, tá viajando ali nos Estados Unidos, eu tô aqui, tá ligado? E começa a ficar mal, mano, e isso acontece em grande escala com muita gente. Eu sei que isso também é um mecanismo na mente de cada pessoa, né? Tipo assim, a pessoa sabe, tem que saber, tem que ter na mente de, tipo,
pô, cada um tem sua jornada, né? Cada um tem sua vida, sua história, cada um vem de um jeito, velho. Alguns nascem ricos, outros nascem mais pobres, outros nascem bem pobre mesmo. Cada um tem sua jornada, mas isso não vem na mente de todo mundo, tá ligado? Nem todo mundo pensa assim. Às vezes as pessoas só vê o que elas literalmente vê, né? Tipo, às vezes as pessoas só vê um carro rosa, ela literalmente só vê um rosa, tá ligado? Ela não pensa, tipo, todo o processo que esse carro sofreu pra chegar a ser rosa, tá ligado? Então é uma coisa bem complicada, mano. E cá entre nós, quando você olha pra geração Z, dá pra perceber o impacto que as redes têm na vida deles. O jovem é alguém que tá buscando construir essa própria identidade, e nada melhor do que fazer isso no lugar certo, mas não é a rede social. Ao abrir o TikTok, você se depara com um garoto de 15 anos que tem uma Porsche, um coach maluco que promete que você só vai ser feliz se comprar o curso dele, ou uma garota oferecendo pack. Essa infinitude de ideias faz você se sentir perdido e também com que se compare com outras pessoas. E com isso surge o sentimento de que a sua vida e a minha vida tá atrasada em relação a todo mundo. Mas como a gente pode... Tá vendo? Eu acabei de falar e ele falou a mesma coisa. Porque é uma coisa que eu sei disso, rapaziada. Porque eu convivi. Minha ex-namorada, ela tinha depressão e tinha ansiedade, mano. E o quadro de depressão dela era muito grave, tá ligado? Então ela tinha muito disso de se comparar com outras pessoas. Ela era linda, muito linda, tá ligado? Inteligente, falava inglês fluente, mas ao mesmo tempo ela se sentia feia e burra, mano. Não sei porquê, tá ligado? E eu tentava de todas as formas mostrar que não, e não entrava na cabeça dela, tá ligado? E aí, minha atual também é a mesma coisa, tá ligado? Com algumas coisas ela tem o hábito também de se comparar, de se rebaixar. Então é uma coisa que eu percebo muito que vem da internet também, tá ligado? Está atrasado em relação à própria vida. Esse é um bom questionamento. Quem é muito novo nem descobriu a própria identidade ainda e muitas vezes acredita que a vida nem tem significado. Em 2021, o renomado jornal The Wall Street postou uma matéria muito polêmica. Basicamente, os jornalistas expuseram como o TikTok oferece vídeos relacionados a sexo e drogas para menores de idade. Mas como é que eles conseguem fazer isso, Samuel? Isso não vai contra as próprias diretrizes? Eu vou te explicar. A plataforma permite que, sem querer, alguns vídeos um pouco suspeitos sejam exibidos para jovens de 13 a 15 anos. Quais vídeos? Bom, conteúdos com chicotes, correntes ou instrumentos de tortura. Essa é uma forma da plataforma direcionar os jovens para conteúdos relacionados a fetiches que envolve tanto o aspecto sexual quanto de abuso de substâncias. Para quem não entendeu, numa linguagem mais simples, o TikTok faz com que você seja mais propenso a drogas ou a vícios como pornografia. Porque quando aparece um conteúdo assim, o seu cérebro, ainda mais se for jovem, é fisgado. E com isso, o tempo assistido aumenta. E após coletar esses dados, o TikTok divulga cada vez mais conteúdos iguais. Não só ele, como todas as plataformas hoje em dia. Por exemplo, se você assiste uma edit do Neymar durante uns 3 minutos, é provável que o TikTok comece a te recomendar outros vídeos semelhantes na sua timeline. Através disso, a plataforma consegue alimentar o seu vício e te mantém preso num ciclo de consumo infinito. Agora troca o Neymar, que é inofensivo, para drogas, festas, abusos e conteúdo adulto. É por isso que cada vez tem viralizado mais pessoas que defendem um estilo de vida longe das telinhas. Elas optam por passar mais tempo lendo, meditando ou só aproveitando a paisagem. Mas aí eu também vou ter que criticar, tá? Eu entendo essa parada e até apoio. Só que tudo hoje precisa da internet, principalmente pra fazer dinheiro. Imagina se eu decido agora viver fora das redes sociais. Meu canal acaba. Eu preciso ficar... Mano, não adianta você, tipo, vou sair desse mundo, vou virar um monge, tá ligado? Tipo, vou me afastar de tudo, do nada. Não, mano, não é assim. Você tem que ter um controle de tudo, tá ligado? Eu acredito que se você saber separar as coisas, você tem total livre-arbítrio pra tudo, tá ligado? É igual dieta, mano. Dieta na dieta, assim, você tá comendo, sei lá, você come todo dia bolacha, lanche, tudo. Aí você fala, a partir de amanhã não vou comer nada disso. Aí você corta tudo, pum, e só começa a comer coisa saudável. Mano, vai chegar uma hora que você vai ter uma compulsividade, ou seja, você... Do nada você causou abstinência do seu corpo por aquilo e seu corpo vai começar a pedir. E uma hora você vai acabar se rendendo. Quando você se render, você não vai comer só um, você vai comer vários, tá ligado? Então o que é aconselhado para fazer quando vai se mudar o hábito alimentar? É você ir cortando aos poucos, tá ligado? Você tipo assim, você come todo dia no café da manhã 4 pão com ovo. Você não vai passar a comer meio pão com ovo, então um pão com ovo do nada. Você começa a comer 4, aí você 3,5, depois de uma semana você vira 3, mais uma semaninha 2,5, você vai cortando aos poucos, porque aí você vai acostumando o seu corpo, o seu cérebro a comer menos daquilo, e ele vai se acostumando até o momento que você vai ter controle total, tá ligado? Agora, se você vem e corta do nada, você vai gerar abstinência, e do nada você vai acabar se rendendo você vai falar, vou comer só uns 3 aqui que amanhã eu volto ao normal. Você não vai comer só 3, você vai comer vários, tá ligado? Isso que é o problema. É igual, tipo, hábitos também da mesma forma. Eu acredito que você tem um controle, tipo assim, no meu caso, eu tenho um hábito de, tipo assim, eu vou
vou lavar a louça e coloco um vídeo. Vou usar o banheiro, eu levo o celular, tá ligado? Vou fazer isso aqui, eu levo o celular. Se você, por exemplo, fazer uma coisa por vez, eu acredito que vai fazer bem um pouco melhor no seu cérebro, tá ligado? Por exemplo, seu cérebro. Por exemplo, você vai acostumar ele a voltar a focar em uma coisa só e não em duas, tá ligado? Você vai dividir sua atenção em uma só, não duas. Isso vai cansar menos sua cabeça e você vai ser mais produtivo, tá ligado? Eu não sou especialista em nada, nem não sou nutricionista, especialista cerebral, nem neurocientista, não sou nada disso. Não sou nada, literalmente. Mas eu acredito com base com as coisas que eu pesquiso, que eu entendo. Eu acho que pode ser que seja alguma coisa parecida com isso, né? Sobre as notícias e com o que tá em alta. E também não usar redes sociais no mundo de hoje causa até solidão, aquele efeito de que você tá fora de um grupo. Então, se todo mundo fizesse, começasse a ter relações mais offline e tal, seria bom, mas não é o caso. Então, cuidado para não se isolar e ficar sozinho. Mas isso não quer dizer que seja uma estratégia 100% ruim. Em meio a tantos problemas, eu acho que a melhor saída é diminuir o tempo de tela e apostar em hábitos mais saudáveis. Sair para fazer atividade física ao ar livre, ler mais livros, começar um novo esporte, tudo isso pode e vai minimizar o impacto do TikTok e de outras redes na sua vida e te fazer um ser humano melhor. Porque o vídeo ou o story que seus influencers favoritos postam todos os dias não são tão importantes assim. Isso é basicamente o efeito FOMO. E eles até sabem disso, mas preferem alimentar a sua curiosidade porque esse é o trabalho deles e de onde conseguem lucrar. Tanto que a cada dia que passa, mais influencers ficam bilionários, enquanto medo de ficar fora. Exatamente isso acontece muito, mano. Igual na época da escola, quando eu tava ali no 2020, 19, tava em alta o Free Fire, tá ligado? Na época do Free Fire, tava todo mundo com Free Fire, mano. Tipo, tinha o intervalo da escola, tava todo mundo assim, ó. Você saía na rua, tava todo mundo assim, jogando, tá ligado? Na escola tava todo mundo assim. E eu faço parte da porcentagem que nunca baixou o Free Fire no celular. Porque eu nunca gostei de jogos móveis, tá ligado? Tipo assim, eu já tive alguns joguinhos no celular e tal, mas eu nunca gostei, mano. Então, tipo, eu não conseguia, não é que eu não conseguia, não tinha vontade de jogar, mano. Aí, tipo assim, 90% das pessoas jogavam e eu não. Dos meus amigos, no caso. Então eu ficava, tipo, tá todo mundo jogando lá, eu ficava, tipo assim, tá ligado? Sem boiando, mano. E aí acontece isso, mano, tipo, o famoso FOMO. Que você só fica observando a vida perfeita. E quer saber como funciona todo esse esquema? É o que eu te explico nesse vídeo aqui. Clica nele que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje era isso, um grande abraço. Um vídeozão aí do Samuel bom. Novamente, vou deixar o like aqui. Já deixei o like, né? Já sou inscrito. Vou deixar o vídeo dele na descrição. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Amanhã tem vídeo novo, hein? Muito obrigado se você estiver assistindo até agora. Desculpa aí eu ter ficado um pouquinho quieto durante o vídeo também. Tava concentrando, né? E é isso, rapaziada. É nóis. Tamo junto.